Olá, amados e amadas, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam entre nós. Hoje, sexta-feira santa, dia onde nós lembramos a morte de Jesus Cristo na cruz, morte essa que nos traz a vida. E eu quero saudar você que nos assiste com as palavras que 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, nos trazem dizendo: a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, para muitas pessoas é uma grande loucura, mas para nós, amados, para nós é uma obra de amor. É uma obra de cuidado, é uma demonstração de carinho. Na cruz, Jesus Cristo nos diz o quanto nós somos importantes para Ele. E por isso, no dia de hoje, nós queremos celebrar culto, relembrando a sua morte, mas sabendo que Ele não permaneceu morto. Mas logo, no próximo domingo, nós nos alegramos quando Ele ressuscita dos mortos e também dá essa esperança a cada um de nós. Em nome do Deus que é Pai, aquele que entrega Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, em nome do próprio Cristo, do próprio Jesus, que na cruz se entregou, em nome do Espírito Santo, que está conosco nesse momento e permanece conosco em todos os momentos da nossa vida, que nós iniciamos esse culto. Quero orar contigo. Deus amado, nós queremos lembrar nesse dia a grande obra de Jesus Cristo na cruz, a morte dele, o sofrimento dele, tudo aquilo que ele passou em nosso lugar, demonstrando o quanto nós somos importantes, demonstrando o quanto, ó Pai, ele nos ama. Obrigado por tudo isso que ele fez a cada um de nós em nosso lugar. Obrigado pelo preço que ele pagou por nós com seu próprio sangue na cruz. Assim nos abençoa, nos guarda e nos protege. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, eu convido a você ouvir esse próximo hino, a você também, se conhece ele, cantá-lo e fazer dele uma mensagem, uma oração ao teu coração. Cor de cruz se erigiu, melodia fugiu, com emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim pecador.
aquela sexta-feira mudou a história do mundo. O mundo não é mais o mesmo depois daquele dia. O mundo é outro. A obra de Cristo na cruz trouxe uma nova esperança. Hoje a nossa cruz tem um pano preto. Nos lembra luto, nos lembra morte, nos lembra sofrimento. Não temos uma flor, mas temos um galho seco que nos lembra que naquele dia não houve beleza, houve sofrimento, houve tristeza e houve dor. Mas eu já nos antecipo, lembrando que tudo isso passa, quando no domingo nós vamos celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. Amados, eu quero trazer para vocês alguns pensamentos, alguns detalhes de alguns fatos marcantes que aconteceram naquela sexta-feira. Como eu disse, uma sexta-feira que mudou toda a história da humanidade. Aquela sexta-feira não foi um dia comum, ela foi um dia diferente. Mas eu queria lembrar com vocês um pouquinho antes. Na quinta-feira à noite, Jesus e os seus discípulos, eles celebram a Páscoa. Eles se juntam num lugar e ali eles repartem uma refeição, relembrando a saída do povo do Egito. E eles fazem então essa rememoração. E ali eles celebram a Páscoa. Terminando aquele momento, terminando aquela ceia, também naquele mesmo instante, foi o momento onde Jesus instituiu e ensinou aos discípulos a Santa Ceia e pediu para que também eles pudessem compartilhar isso com outras pessoas. Depois dali, Jesus e os discípulos vão para um lugar que nós conhecemos de Getsemane. Jesus queria falar com Deus. Jesus queria falar com o seu Pai. E ele e os discípulos então se dirigem para aquele lugar. Jesus se distancia um pouco dos discípulos e então ora. E no determinado momento da oração, Jesus Cristo se dirige a Deus, se dirige ao Pai e diz assim, esse texto nós encontramos em Marcos 14, 36. E então Jesus diz, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Essa oração de Jesus Cristo no Getsemane é uma oração carregada de muita angústia. É uma oração carregada de um sofrimento muito grande. Jesus ali está dizendo para Deus, dizendo para o seu próprio Pai, Pai, se for possível, eu não quero passar por isso. Se tiver alguma outra maneira, se tiver algo outro que possa ser feito, mas no mesmo momento, na mesma oração, Jesus demonstra todo o seu amor, Jesus demonstra todo o seu cuidado, e ele diz, Pai, mas não seja a minha vontade, e sim a tua. Eu sempre gosto de imaginar uma cena para determinados relatos bíblicos. E quando eu leio, quando eu relembro esse texto, eu imagino Jesus ali no chão, numa angústia, numa dor tremenda, falando com o seu próprio Pai, dizendo, Pai, eu não quero. Se for possível, eu não quero passar por isso. Mas no mesmo instante, ele diz, mas eu sei que isso é necessário. Eu sei que preciso morrer e quero fazer isso pelo amor que eu sinto por todas as pessoas. Amados, você consegue imaginar o quanto Jesus nos ama? Você consegue imaginar o quanto foi difícil aquela oração para ele naquele momento? Quanta dor ele sentiu, sabendo que dali algumas horas a sua vida iria chegar ao fim? Mas vocês percebem um imenso amor, que mesmo diante de tudo aquilo que ainda iria acontecer, ele consegue dizer, Pai, a tua vontade
é aquela que precisa acontecer. E Ele faz isso por nos amar. Jesus nos ama de uma forma imensa. Jesus ama a você de uma maneira que talvez ainda hoje você não faça ideia. Depois que Jesus orou, a história nos lembra que Judas, com os soldados, veio até aquele lugar e com um beijo entregou Jesus, mostrando aos soldados: olha, é esse aqui que vocês precisam prender. Os soldados então prendem Jesus e levam ele perante o sumo sacerdote. Levam ele perante Caifás, a autoridade máxima naquele momento. E Caifás e os demais sacerdotes começam a interrogar a Jesus. Começam a fazer para ele várias perguntas. E todas as perguntas tinham um propósito apenas: fazer com que Jesus falasse uma coisinha errada, para que então eles pudessem dizer: ele está blasfemando e ele merece ser morto. Amados, olha que interessante. O texto nos fala que durante a maior parte do interrogatório que Caifás e os sacerdotes faziam com Jesus, ele permanece em silêncio. Diante de todas as acusações, diante de todas as perguntas, Jesus Cristo permanecia em silêncio. Porém, quando a autoridade dele e quando a autoridade do Pai dele, quando a autoridade de Deus foram colocadas à prova, ele não consegue mais ficar calado. Ele então responde a Caifás, ele então responde a todos os sacerdotes que ali estavam e todas as pessoas que estavam naquela madrugada. E um fato interessante: a tradição dizia que nenhum julgamento poderia acontecer durante a noite ou madrugada. Já o primeiro fato que nos mostra que eles estavam tentando fazer algo antes mesmo de Jesus ser condenado. E então, quando a autoridade de Jesus, quando a autoridade de Deus foi colocada à prova, Jesus levanta a sua voz e responde dizendo assim, nos fala Marcos 14:62. Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Quando Caifás e os sacerdotes ouvem essa resposta, o ódio, a raiva no coração daqueles homens era imensa. O texto fala que Caifás rasga as suas roupas, demonstrando todo o seu ódio, toda a sua raiva diante da resposta que Jesus tinha dado. Jesus havia permanecido em silêncio durante todo o interrogatório. Mas quando a autoridade dele, quando a autoridade do seu Pai foram colocadas à prova, Jesus não ficou calado. Amados, de uma coisa nós podemos ter certeza: com Deus, com Jesus Cristo, não se brinca. Jamais duvide dele. Quando os sacerdotes ouvem, para eles a resposta era o que bastava, para que Jesus fosse levado e condenado à morte. Mas eles não tinham essa autoridade máxima. Por isso, então, eles fazem o seguinte: eles encaminham Jesus até Herodes e até Pilatos. Mas eu quero voltar um pouquinho e lembrar um outro personagem, que, querendo ou não, tem um papel muito interessante nessa história. Durante o interrogatório, durante aquela madrugada em que Jesus estava sendo acusado e questionado pelos sacerdotes, e pelo sumo sacerdote Caifás, existia um dos discípulos chamado Pedro, que estava por ali. E muitas pessoas também ali estavam, e Pedro tentava de alguma maneira observar ou perceber aquilo que estavam fazendo com Jesus Cristo. Mas sempre que alguém olhava para ele e dizia: você não é um dos discípulos? Você não é um daqueles que seguia a Jesus Cristo? Durante 3 vezes, em 3 questionamentos, Pedro sempre respondeu dizendo: não, eu não conheço esse homem, eu não sei quem ele é, eu não sou um dos seus seguidores. E quando pela 3ª vez Pedro nega
a Jesus Cristo, ele ouve o galo cantando. E então ele lembra que o próprio Jesus o havia orientado. Havia dito: Pedro, antes mesmo que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Quantas vezes na nossa vida nós temos negado a Jesus Cristo? Quantas vezes diante de determinadas pessoas, diante de determinadas situações, nós muitas vezes negamos a Jesus Cristo? Quantas vezes até nós temos vergonha de dizer que somos cristãos, de dizer que somos crentes, de dizer que a nossa vida pertence a Jesus Cristo? Naquele momento, Pedro agiu assim. Não teve coragem de dizer que era sim um dos seguidores, mas disse: não, eu não o conheço. Talvez você já tenha feito isso. Talvez você faça isso. Talvez você precise repensar. Não negue a Jesus Cristo. Não coloque Ele para fora da tua vida. Não diga que você não o conhece, se você o conhece. Depois daquele momento, os sacerdotes encaminham, então, como eu disse, Jesus até Herodes, e depois Jesus, então, é levado até Pilatos. Ali Jesus é julgado. Pilatos até diz: olha, eu lavo as minhas mãos. São vocês, o povo, são vocês as pessoas que pedem para que ele seja crucificado, que precisam pagar por esse julgamento. Jesus, então, é levado pelos soldados para um pátio. Ali ele é açoitado. Os soldados surram a Jesus com uma brutalidade imensa, que os nossos olhos não conseguiriam enxergar. Nós não imaginamos o tamanho da dor que Jesus sentiu quando os soldados chicoteavam o seu corpo, quando os soldados batiam nele, quando Jesus ouvia as pessoas o xingando, o escarnecendo, o maldizendo. Mas, amados, em momento algum, Jesus reclamou. Em momento algum, Jesus questionou aquilo que estava acontecendo com ele. Em silêncio, ele passava por todo esse sofrimento. Em silêncio, ele passava por toda essa dor. O seu corpo estava todo ensanguentado. As suas pernas já não tinham mais forças. Os seus ouvidos já tinham ouvido todo tipo de zombaria, de xingamento. Os seus olhos enxergavam pessoas dando risada, se alegrando com aquele momento de castigo. Mas mais uma vez, ele não questionou, ele não reclamou, mas em silêncio ele sofreu tudo. O profeta Isaías já nos lembra isso no capítulo 53, o versículo 7, quando ele diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Depois de sofrer todos aqueles açoites, toda aquela surra, sobre os seus ombros é colocado a cruz. Jesus então começa os seus últimos passos, cerca de 600, 800 metros daquele pátio aonde ele estava até o Gólgota, o lugar da caveira. E durante todo esse trajeto, os soldados continuavam batendo em Jesus. Jesus continuava vendo as pessoas zombando, xingando e dando risada dele. E ele permanecia em silêncio. Ele leva a sua cruz até o Gólgota. Quando lá ele chega, ele é então crucificado. O madeiro é levantado. Jesus estava ali, numa cruz,
sofrendo em nosso lugar. Era por volta da hora terceira, das 9 horas da manhã, quando Jesus Cristo foi crucificado. Ele permanece ali por volta de 6 horas, até as 3 horas da tarde, sofrendo angústia, dor, ouvindo várias coisas que os nossos ouvidos jamais ouvirão. O seu sofrimento era imenso, a sua dor era terrível, o seu corpo já não aguentava mais, mas ele nos mostrava o seu amor. Ele nos mostrava o quanto nós somos importantes. Ele nos mostrava que estava fazendo isso por amar a mim e amar a você. Durante estas 6 horas, foram também poucas as frases que Jesus pronunciou. Destaco algumas. Lucas 23, 34 nos diz assim: o próprio Jesus fala em determinado momento dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo em meio a toda a dor, mesmo em meio a todo o sofrimento, Jesus não sentia ódio daquelas pessoas. Jesus não sentia raiva daquelas pessoas. Nem mesmo dos soldados que tinham batido nele. Nem mesmo dos soldados que tinham pregado na cruz. Ele sentia amor e pedia para Deus: Pai, perdoa, porque eles não sabem aquilo que eles estão fazendo. Amados, talvez hoje nós também estejamos fazendo coisas erradas. Talvez eu e você estejamos hoje afastados de Deus, afastados de Jesus Cristo. Nem por isso Ele tem ódio de nós, mas Ele continua nos dizendo que nos ama, continua nos dizendo o quanto nós somos importantes. O sofrimento continua, os momentos finais de Jesus estavam se passando. As suas dores aumentavam cada vez mais. E então Marcos 15:35 nos relata dizendo que no determinado momento, Jesus dá um grito e diz: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus se sentiu sozinho naquele momento. Em meio a toda a sua dor, em meio a todo o seu sofrimento, Jesus se sentiu sozinho. Talvez você também já tenha se sentido assim. Talvez você agora que está me assistindo esteja se sentindo sozinho. Amados, Deus está do teu lado. Deus está contigo. Deus está junto a você através de Jesus Cristo. Ele não quer que você se sinta só. Ele não quer que você se sinta triste. Ele quer demonstrar o quanto te ama e o quanto você é importante para Ele. O fim estava próximo. Os sofrimentos daquela sexta-feira, estavam chegando ao fim. Era perto das 3 horas da tarde, o céu se escureceu e mais uma vez, com um grito, com um brado, Jesus diz, Lucas 23:46 nos relata isso: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ao final dessa frase, Jesus morre. Aquela sexta-feira havia chegado ao fim. Mas não a história de amor de Jesus Cristo por mim e por você. Aquele dia havia terminado. Mas o amor que Ele sente por cada um de nós não terminou. O amor que Ele sente por mim e por você foi reforçado ainda mais naquela cruz, naquele madeiro, em meio a todo aquele sofrimento.
tudo o que ele fez, mais uma vez, foi por amor. Tudo o que ele fez foi por amor. Por se importar comigo e com você. Por querer nos dizer o quanto nós somos importantes e o quanto ele nos ama. Para todo sempre, aquela sexta-feira ficará marcada. Nunca houve e jamais haverá uma sexta-feira como aquela. Naquele dia, o grande amor de Deus foi revelado na morte de Cristo na cruz. E esse amor continua sendo revelado a mim e a você, dia após dia. Amados, Jesus Cristo morreu no teu lugar. Jesus Cristo pagou o preço que eu e você precisávamos pagar. E ele fez isso com o seu sangue. Aqui nós temos uma luz vermelha que nos lembra isso. Foi com o seu precioso sangue que ele pagou um alto preço. Quando ele morreu na cruz, ele pagou pelos nossos pecados. Quando ele morreu na cruz, ele venceu a morte e o diabo. E quando no domingo ele ressuscitou, nós vamos compartilhar isso daqui 2 dias. Ele nos dá a esperança da vida eterna. Amados e amadas, ele quer que a tua vida seja preciosa. Por isso, creia nele. Entregue a tua vida a ele. Olhe para a cruz e lembre tudo aquilo que ele fez no teu lugar. Para muitos, como 1 Coríntios nos fala, é loucura. Mas para mim e para você, que somos salvos, é um grande poder de Deus. É uma grande demonstração de amor. Que a lembrança de tudo aquilo que aconteceu naquela sexta-feira traga vida ao teu coração. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à morte. Que a obra de Cristo na cruz traga para mim e para você vida e esperança. Que o Cristo crucificado esteja junto a você. Que o Cristo crucificado esteja no teu coração, transformando a tua vida e dando a você a possibilidade da salvação e da vida eterna. Confie nele, se entregue a ele. Ele morreu por amor a você. Ele morreu e enquanto fazia isso, dizia o quanto o te amava. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde e nos faça crer nessa palavra, hoje e sempre. Amém. Amados, eu ainda quero orar contigo. Convido você a baixar a tua cabeça, fechar os teus olhos. Deus amado, obrigado por aquilo que nós lembramos no dia de hoje. A morte de Cristo na cruz em nosso lugar. É a morte dele que nos traz vida. É a morte dele que nos traz esperança. E por ela, ó Pai, nós somos gratos. Senhor, nós colocamos diante de Ti todas as pessoas que estão doentes por causa do Covid. Aquelas pessoas que perderam entes queridos. Consola e conforta, Deus, a estas. Cura aqueles que estão infectados, se é esse o Teu querer. Assim também, ó Pai, entregamos a nossa vida em Tuas mãos. E somos gratos pelo Teu amor. E queremos dizer, nós também Te amamos. Nos guarda, nos abençoa e nos protege. É o que nós pedimos em Teu santo nome. Amém. Nós ainda queremos encerrar esse momento recebendo a bênção de Deus. Estenda a tua mão, nós queremos assim receber a bênção do Pai. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós levante o seu rosto e nos faça ver na obra da cruz o grande amor de Jesus Cristo por cada um de nós. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Que Deus esteja contigo. Entrega a tua vida a Ele. Ele quer ser o teu Senhor e Salvador. Amém. Deus o abençoe. Um grande abraço.